Boa noite. É muito bom, na verdade, poder estar falando com vocês agora. Esse dia que, na verdade, é especial para mim, mas um dia que com certeza vai ser especial para você também, porque Deus tem alguma coisa a revelar ao teu coração. Antes de começar a falar, eu gostaria de ler o versículo que se encontra em Amós, capítulo 2, o verso de número 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Esses tempos que nós temos vivido, e esse período que eu fiquei sem me pronunciar, eu tive a preocupação de pedir ao Senhor que me desse uma direção correta para poder orientar cada um daqueles que estão debaixo da minha liderança, da minha orientação. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Tudo que está acontecendo está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Se nós formos parar para pensar e se nós formos lembrar as coisas que na verdade nós vivemos, nós vamos encontrar um paralelo. Algum tempo atrás, nós como igreja, eu não estou falando das igrejas, eu estou falando da realidade da nossa igreja, Igreja Palavra e Ação do Meu Monte. Nós vivemos uma experiência, que foi a experiência da campanha da Mezuzá. O Senhor, na verdade, nos orientou e nós colocamos a Mezuzá na nossa casa. Nós tivemos, na verdade, uma adesão de irmãos e acabou marcando a casa dos nossos filhos, né, apostólicos, com a Mezuzá, que às vezes tinha aquela pergunta: mas por que isso? Qual a necessidade? Hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande de saber que aqueles que estão debaixo da liderança da Igreja Palavra e Ação, antes de qualquer tipo de situação surgir, nós já tínhamos marcado as nossas casas com a marca da bênção de Deus, a bênção sobre a nossa família e sobre nossos filhos. Depois nós tivemos a orientação de Deus, nós montamos um altar na nossa casa e nós montamos altares. As casas marcadas com o seu altar, as casas marcadas com o altar sendo movimentado através de oferta. Tudo isso não dava para a gente entender na época, porque para que Deus gostaria de fazer isso? Eu quero dizer para vocês que talvez não existe famílias e casas que foram tão bem preparadas para viver essa experiência que nós estamos vivendo como as nossas. A sua casa foi marcada. Dentro da tua casa tem um altar. Isso tudo me fez, dentro dessa recordação de que Deus estava fazendo, entender, Deus estava nos preparando. No final do ano passado, nós estabelecemos, na verdade, o que? A mudança de ano apostólico de Benjamim, e eu não sabia o que Deus ia fazer, e Deus trouxe o ano de Samuel. O ano de Samuel. Ficou na minha cabeça qual o propósito de Deus, mas Deus imediatamente me colocou diante da realidade do alinhamento espiritual, que Deus estaria fazendo no ano de 2020, um alinhamento espiritual. E esse alinhamento espiritual trouxe à igreja a visão, a orientação e o ensinamento dos ventos de Deus. E Deus me fez trabalhar muito forte sobre o vento leste, o vento do juízo, o vento que na verdade vem para trazer e colocar ordem nas coisas, o vento que vem para trazer, na verdade, a indignação de Deus. Isso tudo nós fizemos em dezembro. Nós não tínhamos nem expectativa do que ia acontecer. E nós já fomos alertados sobre os ventos lestes, aquele vento que é chamado de vento oriental. Agora, o vento oriental pode ser muito bem entendido, porque toda essa praga que está acontecendo no mundo veio exatamente do Oriente. Então não tenho dúvida de que Deus, antes das coisas acontecerem, Ele trouxe e revelou os seus segredos à igreja que Ele ama, a Igreja Palavra e Ação. Uma outra coisa importante que nós tivemos foi a nossa campanha, o ano apostólico de Samuel, dentro do tempo da tríplice unção. E Deus trouxe para nós uma visão
porque não dava para entender se estava em linha ou não com o tempo, mas ele nos deu uma visão de portas abertas. Portas abertas. Nós estamos vivendo o tempo de portas fechadas, mas lá em janeiro Deus falou conosco, portas abertas. E Deus nos mostrou também que portas, na parábola do comerciante, ela significa pérolas, valor, algo que o comerciante vendeu tudo que tinha para poder adquirir. E nós apontamos para a porta da nossa igreja e falamos, esta é a pérola que nós encontramos. Você deve estar lembrado disso, que nós fizemos um culto e nós falamos isso. Então hoje, eu compreendo que a visão de Deus de portas abertas é a visão de Deus para a nossa igreja. A visão de que, independente de qualquer situação, as portas estão abertas. Nós trabalhamos muito arrependimento. Nós trabalhamos a visão de que o vento leste é o vento do juízo. Nós trabalhamos a importância de levarmos a sério essa coisa, de nós estarmos nos preparando para viver experiências com o vento oeste, com o vento sul, com o vento norte, não com o vento leste. E o tempo da tríplice unção trouxe sobre nós algo que às vezes a gente não estávamos compreendendo direito, que é o tempo do juízo. Que juízo é esse? A complementação da tríplice unção. A igreja já é uma igreja que tem a unção do sacerdote. A igreja é a igreja que tem a visão do profeta, da unção do profeta. E a igreja agora está vivendo a ação da unção do juízo. E o juízo, muitas das vezes, não é compreendido porque nós não sabemos muito bem onde, na verdade, nós podemos aplicar isso. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que chegou o momento da gente compreender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de ventos lestes. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de juízo. Agora, a igreja, palavra e ação, recebeu neste ano um presente de Deus. O presente de ter complementado dentro da unção que trabalha na igreja a unção do juízo. Nós vimos nas primeiras palavras que eu dei o juízo sobre a casa de Eli. Nós vimos o juízo sobre os filisteus com a vitória quando Samuel tomou a frente e venceu os filisteus, depois de colocar a casa em ordem, depois, na verdade, de um clamor e de um lamento do povo, de um se dobrar diante de Deus. Aí o que eu quero, na verdade, que você compreenda? O que Deus quer, na verdade, que nós entendamos com tudo isso? Deus quer que nós entendamos que nós fomos chamados para andar na contramão da compreensão das pessoas. Nós não temos que hoje estar olhando para dentro de nós e trabalharmos um juízo sobre nós. O Senhor tem dado para você, filho apostólico, filho da palavra e ação, tem dado para você uma unção de juízo. Então convido você a julgar essa situação que está lá fora. Você julgar, denunciar diante do Senhor, você não se recolher apenas, mas você abrir a tua boca e liberar uma palavra de condenação, de juízo contra tudo isso que está aí. Nós fomos chamados para, neste tempo, em volta redonda, estarmos julgando esse vírus, julgando essa situação que está acontecendo, porque a tríplice unção traz isso sobre a nossa igreja. Eu quero dizer que estar lá na igreja, sem ninguém, com a porta aberta, é ato profético que eu vou fazer. Porque nós encontramos a nossa pérola, ali é a nossa pérola. E o vendedor ou o comerciante vendeu tudo que tinha, porque ele deu um valor maior do que tudo. E eu quero dizer para você, ficar em casa não nos ensina que a igreja não é, a casa do Senhor não é a igreja. Isso, na verdade, é desaprender. A casa do Senhor tem o seu valor e ela vai estar com a porta aberta. Mesmo que você esteja em casa, porque as portas abertas lá vai abrir portas sobre a sua casa.
Mesmo em casa, mesmo em reclusão, mesmo cumprindo determinação, nós continuaremos sendo abençoados, porque as portas continuarão abertas. E eu quero dizer para você também que enquanto as portas estiverem abertas e aquelas portas não estiverem entrando ninguém por elas, os nossos olhos físicos não verão. Mas espiritualmente eu quero dizer para você em nome de Jesus, que dentro da igreja estará entrando ações espirituais. Anjos do Senhor vão estar entrando ali naquele lugar. E vão estar mudando, porque a nossa história não será diferente depois de acabar toda essa situação. Tudo, na verdade, vai mudar. E eu quero, na verdade, dar 4 bênçãos que Deus revelou no meu coração. Primeiro, no tempo de crise, o Senhor sempre levantou uma experiência muito maior, uma experiência de vitória. No tempo de Moisés, o Senhor, na crise do Egito, levantou uma libertação e o povo saiu liberto do Egito, mas saiu também debaixo de muita prosperidade, e eu profetizo isso sobre a sua vida, a vida da sua casa, sobre a sua experiência de vida. Vamos sair dessa experiência debaixo de libertação e debaixo de prosperidade. A segunda coisa, o que aconteceu na experiência de Josué. Na experiência de Josué, depois de crise, depois de Josué quase se matar, ele entrou debaixo de uma bênção de conquista, onde a planta dos pés dele pisou, o Senhor que estava dando. A terceira bênção que eu libero sobre a sua vida é a bênção de Neemias, que depois de toda a perseguição, eles conseguiram levantar, na verdade, a muralha em 52 dias. E eu libero essa palavra, uma palavra de reconstrução de vida, de reconstrução de família, de reconstrução de saúde, em nome de Jesus. E por último, a experiência de Jesus, que na crise, no momento crítico da cruz e da morte, depois de 3 dias, ele viveu a ressurreição. Pode preparar em nome de Jesus, que aquilo que vai acontecer, pode preparar que aquilo que vai acontecer depois dessa crise, depois de toda essa experiência que estamos vivendo, eu não tenho dúvida de que virá sobre a sua vida uma libertação e uma prosperidade que você ainda não viveu. Que você vai receber em nome de Jesus uma ação poderosa dentro da ação da tríplice unção, quando você vai tomar na tua mão o poder que Deus está te dando e vai julgar essa situação. E vai, na verdade, condenar essa situação, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar recluso, ao invés de ficar, na verdade, tímido. A tua posição é de juiz. A tua posição é de julgar, na verdade, os demônios. É de julgar, na verdade, o diabo. É colocar diante da realidade do que está acontecendo a verdadeira posição de filho que você tem. E você vai, e nós vamos reconstruir. Toda a reconstrução que nós precisamos, são 17 anos. 17 anos com o vento soprando. A gente com muitas situações de dificuldade, mas eu não tenho dúvida que nós estamos compreendendo o que Deus está falando. Nós estamos entrando num alinhamento espiritual. Aquilo que nós não vivíamos ou não vivemos até hoje, pode ter certeza. Olha, Deus está falando isso desde a campanha da Mezuzá até o dia de hoje. O que estamos vivendo não é surpresa para nós, porque Deus já tinha nos preparado. A nossa casa foi preparada para isso. A tua casa tem a marca da Mezuzá. A tua casa tem um altar dentro dela. Olha, isso pode parecer coincidência, mas para mim isso não é coincidência. Isso é ação de Deus. Igreja é palavra e ação. Glorifica a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez poucos tiveram as experiências que você está tendo, tiveram as palavras de revelação que você está tendo. Você foi orientado sobre os ventos, você foi orientado sobre a unção de juiz. Preste atenção, não feche os teus ouvidos para aquilo que Deus já falou até hoje. E para complementar, eu quero dizer para você que o ato profético ali na igreja de portas abertas vai trazer, na verdade, uma mudança dentro do quadro da igreja que nós nunca vivemos. Então, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe essa palavra, que ela cause em você o que está causando verdadeiramente em mim. E que você possa viver esses dias que nós vamos viver. Não debaixo de sentimentos ruins, mas debaixo de expectativa. Expectativa do que vai vir.
Não o que pode acontecer com você por causa do vírus, mas o que eu profetizo vai acontecer por causa de Deus. Então eu quero que você, na verdade, receba, em nome de Jesus, a bênção de Deus nesse domingo. Espalhe isso para os seus familiares, porque a bênção de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui nessa noite, confiados na Tua palavra e confiados naquilo que o Senhor tem revelado. Eu profetizo a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, sobre as suas famílias, sobre as suas casas, casas marcadas, casas, na verdade, separadas, porque em nome de Jesus, nós estamos dentro do Teu projeto, porque o Senhor não nos deixou de fora, o Senhor não nos deixou de fora, o Senhor nos revelou que alguma coisa, na verdade, iria acontecer. Estamos entendendo isso agora. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Eu te amo em Jesus. Muito obrigado pelas felicitações de aniversário. E eu quero dizer para você, olha, o melhor ainda está por vir. Haverá um bom futuro em nome de Jesus. Ai, a Inês está me lembrando aqui, eu quero dar a bênção apostólica, esqueci da bênção apostólica. Essa semana vai ser uma semana muito especial, tudo que você tocar, colocar a sua mão, vai ser próspero. Toda palavra que sair da sua boca vai ser palavra profética, e o Senhor, na verdade, vai trazer à existência aquilo que não existe. Olha, creia nisso. O Senhor vai revelar essa semana favor, justiça e honra. Onde a planta dos teus pés tocarem, é o Senhor que está te dando. Porque você não vai atravessar essa semana e nem essa crise sozinho e nem sozinha. Amém. Porque o Senhor Jesus, tenha certeza disso. Ele sempre vai à frente. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.